Colossenses capítulo 1, versículos 17 e 18. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E ele é antes de todas as coisas. Cristo Jesus é o Logos de Deus, conforme João capítulo 1, versículos 1 ao 3 e o versículo 10, onde está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele é chamado, portanto, de Alfa, porque todas as coisas tiveram sua origem nele e por ele. Falando em termos humanos, ele é eterno no passado e o será no futuro. Todos os mundos foram criados por ele, por isso que ele é antes de todas as coisas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Cristo não somente criou os mundos, mas é o sustentador, mantenedor de todas as coisas. Todo poder lhe foi dado no céu e na terra, e o reino foi entregue pelo Pai sob o seu comando. Não se vê, portanto, com os olhos físicos, nem se percebe com o limitado saber humano ou sabedoria do ser humano natural. Porém, Cristo está no comando de todas as coisas. Erram aqueles que pensam de que Cristo Jesus criou o mundo e o abandonou à sua própria sorte, para ser governado pela natureza. Pela fé entendemos que ele é o governante universal e tem o domínio sobre todas as coisas. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo. Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a sua igreja amada. A igreja de Cristo Jesus é o seu corpo, que ainda está na terra. E assim como um corpo tem vários membros, assim é a igreja de Cristo, exercendo várias funções no corpo do Senhor Jesus. Um líder cristão, por mais influente que seja, não passa de mais um membro do corpo de Cristo, com a mesma importância dos demais. Correm sérios riscos aqueles que ocupam posições hierárquicas nas denominações, e o poder
ao subir a sua cabeça, chegam a agirem como se fossem cabeça da igreja, querendo tomar o lugar de Cristo Jesus. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo não é um templo feito de tijolos, cimento e madeira ou qualquer outro material. A igreja de Cristo também não é uma denominação ou organização eclesiástica. A igreja de Cristo são pessoas que foram compradas e redimidas pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A igreja de Cristo são pessoas que nasceram de novo pela regeneração e renovação do Espírito Santo de Deus, por terem recebido a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Cristo é o princípio e o primogênito. O próprio texto é autoexplicativo ao afirmar em Colossenses capítulo 1, versículo 17, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Quando se fala que Ele é o primogênito, isto se refere a toda a criação, como também Ele é o unigênito como Filho especial de Deus, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 16. Com isso, entende-se que Deus tem outros filhos por adoção, que somos nós, os seus remidos. Além do mais, Ele foi o primogênito de Maria, esposa de José, primogênito dentre os mortos, porque Ele é a ressurreição e a vida, conforme o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Por fim, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Nada e nem ninguém dentre toda a criação está acima de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, está escrito: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, Cristo tem todo o poder, porque aprove a Deus o Pai o exaltar como cabeça da igreja, como Senhor de tudo e de todos, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.